Bem, bom, hoje nessa aula e na próxima aula, vamos falar sobre o lixão, né? Então, o lixão é um local onde os resíduos sólidos, né, tudo que a gente descarta, os nossos produtos usados, as nossas embalagens, via de regra, eles vão ser colocados por nós, né, nas caçambas de lixo, né, nos containers de lixo, nas lixeiras da cidade, e depois eles vão ser recolhidos pelo caminhão, né, da prefeitura ou de alguma entidade que ganha licitação para fazer esse serviço de limpeza urbana no município. E como a gente viu na aula passada, muitos dos municípios, principalmente a realidade brasileira, acaba pela pouca exigência da lei ou da sociedade e também pelo custo, né, acaba optando por criar lixões que nada mais são do que terrenos baldios localizados de preferência fora da cidade, na qual eles simplesmente jogam o lixo lá, né, tudo que é recolhido. E aí, muitas vezes, esse lixo está misturado ali, o papel, o plástico, né, que poderiam, quem sabe, ser reutilizados, reaproveitados, é misturado ali com o lixo orgânico, né, os restos de comida, porque no caminhão acaba misturando isso, e chegando lá, então ele é despejado, depois vai outro caminhão, despeja, e acaba misturando também com o lixo que já estava no local. Aí vocês podem imaginar que são locais que vão atrair urubus, outros animais, né? E esse material aos poucos vai perdendo a qualidade para ser reciclado. Então, mesmo que catadores apareçam nesses lixões, a chance de tu ter plástico, papel misturado ali e já com perda da qualidade desse material é grande. Por isso que o ideal seria que todo esse processo visando a reciclagem ocorresse antes do caminhão recolher, misturar esse lixo e levar para o lixão, ok? Então o lixão ele vai ter também uma série de outros problemas. Eu gosto muito dessa imagem porque ela é bem simples, né? Então ela mostra o lixo como se fosse isso aqui, né? O lixo. Então o lixo, ele pelo próprio cheiro, né? E os restos de comida vai atrair urubus e outros animais, como cachorros, né? Então esses animais vão circular no lixo para tentar encontrar restos de comida. Então a gente pode dizer que vai haver uma poluição na parte de cima e além disso o lixo vai exalar o gás metano, né? Então vai exalar um gás também. Além disso, podem imaginar também que com o tempo, né, vão ocorrendo chuvas, sol, chuva, sol, chuva, isso vai gerando o chamado chorume, que é um líquido preto que vai escorrer desse lixo e vai acabar entrando no solo, né, daquele local e vai contaminar o lençol freático, ok? Então a poluição é tanto visual, mas também na parte de cima quanto na parte de baixo. Então o lixão é uma área de disposição final de resíduos sólidos, ou lixo, né, sem nenhuma preparação anterior do solo. Por isso que ele não tem quase custo. O custo maior vai ser só de disposição do material, o custo que tu vai ter em talvez delimitar a área e ter os caminhões para fazer essa coleta do lixo. O resto, o que acontece aqui, não vai haver nenhum cuidado. Então não tem nenhum sistema de tratamento de efluentes líquidos, o chorume, que é esse líquido preto que escorre do lixo, né? Então o chorume, ele penetra pela terra, levando substâncias contaminantes para o solo e para o lençol freático. Essa figura vocês podem encontrar no site rumosustentável.com.br. Então ele vai atrair os insetos, os animais, ele vai gerar o gás metano e ele ainda vai gerar o chorume, que tem potencial
contaminante muito grande, inclusive para contaminar o lençol freático. Né? É só a gente imaginar, pessoal, peguem aí embalagens, né, de produtos, vocês vão ver que elas são utilizadas tintas, né, são utilizados vários químicos nas embalagens e nos produtos que nós utilizamos, e quando isso tudo vai ficando ao ar livre, né, ele vai ajudando a compor esse chorume. Aí vem a chuva, potencializa mais ainda a formação desse chorume. Então, moscas, pássaros, ratos convivem com o lixão livremente no lixo a céu aberto. Vejam a situação aqui, são montanhas de lixo, né? E pior ainda, crianças, adolescentes, adultos catam comida e materiais recicláveis para viver. Vejam aí uma criança, né, com urubus que são atraídos pelos restos de comida, e aqui no lixão, infelizmente, há sempre a possibilidade de, além de exalar o cheiro, o gás metano, né, ainda as pessoas se cortarem aqui nesse lixo, né, pode ter metais, pode ter vidro, então é uma situação não só ambiental, mas também social. Então, no lixão, o lixo fica exposto sem nenhum procedimento que evite as consequências ambientais e sociais negativas. Como eu havia falado antes, o caminhão só despeja o lixo ali e não está preocupado. Vejam, esse solo aqui, ele vai ficar contaminado com o lixo que vai ser jogado ali. Me parece que essa foto ganhou um prêmio, tá? Um prêmio internacional. Vejam, ela é bem ilustrativa, né? Elas veem um produto, mostra um produto, né, que já foi importante para alguém, né? Alguém comprou. A gente imaginar, né, que esse monitor de computador ele foi comprado por alguém alguns anos antes, né? Então ele tinha toda uma qualidade, talvez fosse top de linha na época, e passa o tempo, esse produto ele passa a ter menor valor, ele é descartado, retira-se o tubo dele, então fica só a carcaça do monitor, e aí a sensibilidade de quem tirou a fotografia é bem interessante, porque ele mostra a realidade de muitas pessoas que vivem na linha da miséria, né, e crianças também, revirando lixo nos lixões e como se eles aparecessem na tela de um computador. Tá? Então é uma foto que nos traz uma reflexão muito grande, não apenas para a condição social de muitas pessoas, mas também para a condição do lixo que descartamos, né? E de como que esse material, depois que vence a sua vida útil, né, como que ele vai impactar negativamente o meio ambiente. Né? Então, só reforçando, esse tipo de material eletrônico ele não deve ser jamais disposto no lixo comum. Ele não deve ser colocado no lixo comum, porque ele possui uma série de produtos químicos, né, de elementos químicos que vão impactar negativamente muito mais o meio ambiente do que os outros tipos de produtos, como papel, plástico e outros mais. Bem, então o lixão, lembrando, né, o lixo atrai os animais, os urubus e as pessoas, como a gente viu, e ele ainda gera o chorume que vai potencialmente contaminar o lençol freático. Aí uma das discussões hoje que são importantes são esses lixões próximos de aeroportos, né? E aí vocês podem imaginar que uma das razões, se a gente tem o lixo disposto num determinado local próximo de aeroporto, o que ocorre? Os animais, os urubus, são atraídos para esse lixo, né? E aí, se está perto de aeroporto, os aviões estão decolando e aterrissando nesse aeroporto, que é próximo, por exemplo, desse lixão, né? E aí os riscos são muito grandes, né? A gente tem vários relatos de
urubus e outros animais que se chocam contra a turbina dos aviões, podendo gerar até um acidente aéreo, né, ou problemas graves. Então é feito todo um estudo hoje em dia, né, para tentar afugentar esses animais dos aeroportos e também para coibir jogar lixo, né, ou criar lixões próximos de pistas de aeroportos. Então, esses sistemas, né, os lixões, geram doenças pela proliferação de insetos transmissores. Então, vejam que quantidade de aves e quantidade de insetos, e as pessoas estão ali vulneráveis, né, podendo ser picadas por esses insetos ou demais animais que, porventura, como moscas, pássaros, né, ratos, que estejam ali, que tem potencial de contaminar as pessoas. Então, o lixão é um problema sério, é um problema não apenas ecológico, né, de meio ambiente, mas uma questão também social. Né? Vocês imaginem que se contamina-se o lençol freático, quanto que o poder público ou a empresa que faz esse serviço de abastecimento de água de um município, quanto que ela vai ter que investir para tratar essa água que foi contaminada pelo chorume. Isso certamente vai custar mais nas contas de água, né? E é o tipo da questão que vai voltar-se contra o próprio ser humano, né? Então, se contamina aqui, quanto vai custar para tratar essa água? Então, vejam que a conta sempre é cobrada da gente, né? Bem, então, na próxima aula a gente segue o assunto, né, o lixão, a parte 2. Convido vocês a conhecer os nossos canais no YouTube, são 2 canais, na qual sempre tem vídeos e cursos gratuitos sobre meio ambiente. O nosso site é administraçãoverde.com.br, na qual vocês têm acesso às nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, o nosso Instagram pessoal. Então vocês fiquem à vontade, caso tenham alguma dúvida. É um Instagram de escritor, né? E também no site tem os nossos livros sobre o assunto, né? Um dos nossos livros, o Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde. A gente fala muito sobre logística reversa e também um capítulo só sobre esse assunto no livro Administração Verde. Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.